Tudo bem, pessoal? Chegamos no Texas. Iha! Tem música de cowboy, a gente já viu cowboy aí na rua. A gente passou numa loja, tinha muita arma, mas muita arma mesmo, vocês não imaginam quanto. Mas a gente tá aqui pra falar sobre comida, né? Sobre comida, coisa boa. A gente tá no Hotel Overton e eles têm um restaurante aqui que é o Pecan Grill. E quem vai conversar com a gente é o chefe Douglas. Ele veio lá de cima de Nova York, desceu até aqui no Texas e começou a trabalhar com o conceito Farm to Table, que é pegar os ingredientes locais e produzir pratos com eles, né, Dan? É isso aí, e a gente vai provar Um steak de 700 gramas com frijoles. com frijoles, uma influência aí mexicana. A gente não vai contar muita coisa não, deixa vocês assistirem o vídeo. Quem vai conversar com a gente é o chefe Douglas, né, Vi? Ele vai mostrar um pouquinho do show dele na cozinha, ele vai falar com a gente sobre os vinhos aqui do Texas e ele vai falar um pouquinho sobre quais são as influências da cozinha texana. Cocina texana, é isso aí. Texas cuisine to me is combining those southwestern flavors, your spices and that kind of stuff with the chili. You know, you have the Hatch chilies in New Mexico. You have all these things and you combine them into these fresh ingredients to make that southern West Texas flair or whatever, and that's what we do here. Texas in general, I mean, if you look at how all of these things developed, there is a lot of German influence along with the Mexican influence, along with the Indian influence. And so you're combining all these things. If you look at what the Texan cuisine does, there's so much sausage and the heavy meats and all that stuff. The German influence is in there, and then they've added all of these southern ingredients with the peppers and the Mexican cuisine and spices, and done all these things with that same influence in there. So you're combined all those, and you've come up with this, this Tex-Mex combination. And about the wine, you can say something about the Texas wine? They're doing really, really nice stuff. It's still young. It's still very, very young in its stages. They're trying to catch up to California with some of their growing stuff, and they've been doing their own offshoots and what develops better and everything else. So we're getting there. And what you show to us in the kitchen today? We were gonna do a bone-in ribeye, a black-eyed peas, and grilled broccolini or roasted broccolini. It'll be a little bit of a demo, but a little bit of the Texas flair with the black-eyed peas and all that stuff. Now it's the process of getting it hot enough so that it stays hot and it'll cook to whatever temp we're looking for and get that nice sear on the outside of it. So we use the domes. It helps these guys get it to the right temperatures a little bit quicker. Chegamos no Texas. Deu pra ver, né? Carne dessa grossura, desse tamanho do prato gigantesco, né? Sim, é mais ou menos umas 700 gramas de carne aí no prato. Olha, pra duas pessoas comerem, eu acho que é chato, né? A gente achou bem interessante essa questão dele falar que tem a origem alemã, né?
alemã e tem a influência mexicana também, que a gente tá bem pertinho do México aqui, faz divisa com o México, o estado do Texas. E aqui estão os frijoles refritos, né? No estilo mexicano. Oh, thank you, chef. Thank you. Vamos provar? Vamos provar. Saúde, pessoal. Saúde. Toquezinho, né? Ponta a carne do jeito que eu gosto. Carne da carne. Cheirinho de um churrasco brasileiro. De churrasco brasileiro, amor. Ele não encheu de rub que nem eles costumam fazer aqui nos Estados Unidos. Ele foi só um pouquinho por cima, dá aquela temperada. Tá com um queimadinho assim da grelha. Perfeito. O ponto da carne pra mim tá perfeito. Você sente a carne, você sente a textura, você sente o suco da carne. Tô matando a saudade do churrasco. E não é tão picante, eu tenho spice assim, mas é num modo... Perfeito. Eles fizeram uma coisa nesse feijão que eles não fazem lá no México. Botaram bacon. Deu aquele defumadinho assim. É claro que eles botaram bacon, né? É claro. E se eles não colocaram um cheddar, não, né? Eu tô sacaneando. Aqui tem o picantezinho, tá fenomenal. Ai, meu Deus, que comida boa. Muito boa comida, muito bom vinho. Legal que tem pranilha, espanhol, bem diferente do que a gente conheceu lá no Napa Valley. E harmoniza com a carne, né? Eles começaram agora a produzir, mas estava muito bom o vinho. A carne estava uma delícia. A gente já falou um pouquinho sobre ela, né? E tinha brócolis. É isso aí, pessoal. Isso aí foi um pouquinho da cozinha texana. Basicamente, eles usam muita carne. Tem influência aí mexicana, alemã, que a gente não sabia. Os dois ficaram de boca aberta, assim, a hora que falaram pra gente era influência germânica. Pensei que vinha chucrute, mas não veio. É isso, pessoal. Continua acompanhando aí. Tem mais coisas dos Estados Unidos por vir. Se gostaram do vídeo, dá aquele like pra gente. Isso aí. Abração.